A história do vestibular indígena começou para mim mais ou menos em 2017, 2018, quando a Unicamp começou a discutir a possibilidade de ter essa seleção específica para estudantes indígenas. Eu fui chamada para fazer contato com lideranças indígenas, comunidades, em diversas partes do Brasil, justamente para a gente conseguir divulgar que a Unicamp teria essa forma de seleção e então conseguir atrair os estudantes. Até então, eu não tinha contato, né, com esse perfil de estudante, com essas pessoas, né, dos povos originários, e eu aprendi muita coisa desde então. O que me motivou bastante foi que eu sempre quis sair, da minha cidade, conhecer um pouco outros lugares, outras cidades. Então foi muito gostoso de fazer essa prova da Unicamp e passar. Foi um sonho realizado, eu acho que tanto para mim quanto para minha família também. E eu tô adorando. Além de você querer realizar esse sonho, de querer estudar fora, você vai ter que deixar várias coisas para trás. Digamos que seja sua família, amigos, os seus costumes até. A gente sempre fala que a gente precisa dos saberes não indígenas, que é o ocidental, que a gente precisa levar esse conhecimento para dentro da universidade e para fora, porque a gente tem um sonho de realmente voltar com esse diploma e falar, conseguimos. E eu sempre vivi muito em São Gabriel Cachoeira, então praticamente a minha história começa ali, nesse território, e é de grande relevância vir para Campinas e ver uma outra realidade. E quando surgiu a oportunidade do vestibular indígena, a gente achou uma grande oportunidade para a gente tentar ter um conhecimento maior, que era o ensino superior, e foi por isso que a gente veio em busca desse conhecimento, que é o certificado, né, que todo mundo quer ter. A minha maior dificuldade, primeiramente, foi me desapegar da minha família e me acostumar com o lugar, que no caso é aqui agora. Assim que eu cheguei aqui foi muito difícil, porque eu fui meio pega de surpresa, eu não sabia de quase nada, mas eu tive apoio, suporte quando eu cheguei aqui. Acho que a minha maior dificuldade foi de chegar aqui e me deparar com a Unicamp, assim. Sim, primeiro que as pessoas elas andam muito aceleradas, elas são aceleradas para tudo. Você tem um tempo de pegar o ônibus, você tem um tempo de comer, você tem um tempo muito acelerado. Você tem que ver sempre o relógio, toda hora, toda hora, toda hora. E além disso, tem o choque de você não ter sua comida típica da região. Você não tem frutas, você não tem a farinha de mandioca que é natural, que já vem um processo. Ele é mais natural do que aqui, sabe? O gosto é diferente. E tudo era diferente para mim. A dificuldade que eu me encontro dentro da universidade aqui é uma cidade muito extensa. Então, o tempo de vocês é totalmente contrário do nosso tempo. É uma correria gigante. Então, isso me assustou, porque eu sempre via meus colegas da faculdade numa correria, e para mim isso não fazia sentido, porque o nosso tempo indígena é um tempo da gente viver o presente, não pensar no futuro. E o que mais me assustou é como que vocês vivem muito num acelerado, isso me impactou bastante. Então, um dos desafios que a gente enfrenta dentro da universidade é a questão da permanência, que é muitas questões que a gente enfrenta, principalmente o racismo, o preconceito dentro da sala, e a gente vai tentando driblar, mas às vezes é difícil, porque é difícil se manter na universidade quando ela foi feita para pessoas brancas, não para pessoas periféricas, indígenas e negras. E foi aí que eu descobri que aqui, nessa Unicamp, em Campinas, há um preconceito estrutural que o Brasil tem desde o tempo da colonização e que ainda está impregnado na sociedade, infelizmente. Então, acho que a primeira mudança é de postura. Se no começo, com a chegada desses estudantes, houve um estranhamento de, meu Deus, a gente tem pouco contato. O Brasil é imenso, a gente tem pouquíssimo contato com estudantes indígenas, com pessoas indígenas de maneira geral. Então, houve esse estranhamento. Então, a primeira coisa que eu noto, assim, é que as pessoas aprenderam muito e mudaram seus comportamentos. Hoje a gente sabe
que os indígenas vivem em contexto urbano, em contexto de aldeia, em contexto isolado, alguns ainda, em contexto de comunidades, depende, né? Alguns usam vestimentas ainda mais tradicionais, outros não. Isso não faz das pessoas indígenas mais ou menos indígenas. Primeiramente, eu diria que eu mantenho essa minha cultura viva através do meu histórico mesmo. Tipo, a minha característica já mostra que eu sou uma pessoa indígena e para trazer isso vivo ao meu corpo, eu geralmente gosto de falar. Se as pessoas perguntarem, eu estou ali disposta a falar sobre a minha cultura, a minha etnia e tudo mais. Enquanto a gente está dentro da universidade, a gente mantém através da coletividade. Eu sempre acredito que através desse coletivo que a gente tem que prevalecer. E através disso sempre é a questão do benzimento, que isso é perpassado por geração em geração. E isso vai nos alimentando para que a gente consiga manter esse equilíbrio mental e equilíbrio natureza. E através desse benzimento que é muito essencial para nós, povos indígenas. A gente mantém viva os primeiros anos que a gente estava aqui, 2023 e 2024, a gente trouxe nosso pai. E nosso pai, ele foi, na verdade, um guardião, sabe, do nosso conhecimento. Ele fazia o benzimento pra gente, que era a proteção do nosso corpo e da nossa alma. Muitos desses estudos são levados de volta às comunidades. Por exemplo, o estudo da energia sustentável, ele está sendo aplicado numa parceria da Unicamp com instituições lá do norte, lá do interior do Amazonas, justamente para levar, inclusive recentemente, esse mês, eles conseguiram levar a tecnologia e começar a desenvolver lá em loco. Eles são muito questionados, esses estudantes, de então vocês vão ter essa formação aqui no Sudeste, né, no caso em Campinas, e depois vocês vão voltar para lá, né, que é o lugar de vocês. Não, o lugar deles é onde eles quiserem. Se eles quiserem, eles voltam para levar esse conhecimento para lá, e de fato eu vi que muitos vão voltar, né? E se eles não quiserem, eles vão para onde eles quiserem, assim como a gente. Eu pretendo voltar, porque é muito gostoso você aprender várias coisas novas aqui, seja na vida pessoal ou profissional, e levar o que eu estou aprendendo aqui dentro e fora da faculdade. Seria muito gostoso eu voltar para minha cidade tendo uma experiência nova ou uma graduação formada e levar o que eu tenho de bom e de melhor para ensinar para as pessoas. É um sonho que eu quero muito realizar, se Deus quiser. Atualmente eu sou muito da área de letras, pela primeira formação que eu tive, então eu pesquiso bastante letramentos acadêmicos no nível superior e pretendo ficar nessa área, e gostaria e quero voltar para São Gabriel Cachoeira para formar e levar esse conhecimento para os meus parentes indígenas que estão nesse território. Eu pretendo voltar e ficar, ao mesmo tempo eu quero continuar a questão da acadêmica, né, tipo estudos acadêmicos, se Deus quiser fazer mestrado, doutorado, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso levar esse retorno à comunidade. E quando eu penso que os indígenas eles vêm para a universidade, eles têm que ter uma resistência muito forte, e às vezes não acontece isso, né? Eles acabam desistindo por questões de saúde mental, que afeta muito eles. E quando eu vejo que alguém está se formando, eu fico muito feliz, e eu espero que essa pessoa ela seja um exemplo para a comunidade dela, que ela mostre que a gente é capaz de estar, que a gente tem também essa capacidade de se formar e de levar nosso conhecimento também para a nossa comunidade e trabalhar de uma forma melhor. Eu imagino que seria muito importante para todos nós, tanto a gente que somos indígenas quanto não indígenas, porque seria muito importante a gente ter essa formação para que a gente pudesse ser visto e também para poder ter essa conexão entre comunidades e entre cidades também.
Eu acredito que quando a gente vem para a universidade, a gente também quer esse conhecimento para não dizer que a gente é do século passado, que as pessoas elas estereotipam e acham que a gente é aquele indígena selvagem que não tem conhecimento. Ao contrário, a gente tem conhecimento há muito tempo, é um conhecimento milenar que a gente vai perpassar, e para que esse conhecimento não perca, a universidade é uma arma para que a gente fale, estamos aqui e vocês precisam escutar a gente, porque há muito tempo a gente fala que a gente existe, a gente é dono dessa terra.